Vamos colocar na tela aí, porque o negócio aconteceu agora, hein? Faz 5 minutos. Tá acontecendo, né? Tá acontecendo, Você falou, o negócio tá agora andando. mais um, Felipe Coutinho do Vasco. Felipe Coutinho do Vasco também. Falando, a gente fala. Os jogadores estão falando entre si e parece que está iniciando um movimento com relação ao gramado sintético. Então, olha a postagem aí. Essa é uma postagem que está no Instagram, nas redes sociais, de vários jogadores. É uma mensagem padrão que todos postaram. A imagem é padrão também. A imagem também é padrão. Futebol é natural, não sintético na imagem. E aí, o texto é o seguinte. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético. Assinam Lucas, Alan Patrick e Thiago Silva, mas tem ainda outros... Gabigol, Bruno Henrique, Bruno Henrique, Coutinho, coisas, sei lá. Bruno Henrique, o do Internacional. Isso. Felipe Coutinho. E a gente vai acompanhando aqui para ver quem mais vai entrar nisso que parece ser um movimento. Caiu a caneta. Não só. Não só. Caiu, tudo bem. Parece ser um movimento com relação ao gramado sintético. Pela primeira vez, Massa, a gente está debatendo bastante sobre a questão de gramado aqui, ontem mesmo conversamos, e vem conversando há muito tempo. Me parece, a minha sensação, aliás, eu escrevi isso outro dia numa coluna, pode estar começando um movimento que a gente ainda não está vendo, porque era só o Neymar que tinha falado... Neymar via presidente do Santos, né? E aí tinha essa história do São Paulo, e eu até escrevi na coluna aqui no Band Esportes. Pode estar começando um movimento, que a gente talvez ainda não esteja vendo. Agora parece que tem um movimento mais claro. Os jogadores estão abertos, alguns jogadores estão abertamente se posicionando contra o gramado sintético. Acho ótimo que eles se posicionem, que eles digam que não querem jogar no sintético. E é mais legal da nota, né? Não é a questão do sintético, é a questão do gramado ruim e o gramado bom. Isso vai dar um trabalho, viu, meninos? Jogadores aí que estão se manifestando. Porque tirar o sintético para jogar em campo ruim é uma outra discussão, né? Então, sem problema nenhum, se eles não querem mais jogar no sintético, que sejam bem ouvidos, que a CBF e os clubes façam uma adaptação, aqueles times que têm gramado sintético vão buscar outro modelo, e é isso. Não tem muita... Se eles não querem jogar mais no sintético, se os jogadores estão fazendo esse movimento, é legítimo e ponto final. Não tem nada aí de lesão, de me machucar, de saúde, é uma exigência deles que... se cansam mais, aumenta o risco, enfim, tá tudo certo. Né? Tem um ponto, Massa e Arnaldo e Vessone, sobre essa nota que me parece positivo, não a campanha em si, que a gente pode discutir não, se faz mal, se não faz mal. Sim, se é para fazer a mudança, façamos todos, né? Inclusive fair play financeiro, né? Para deixar o negócio mais equilibrado. Claro. Tem bastante coisa para fazer. Sem dúvida. Com relação ao gramado, tem um ponto da nota que me parece importante. Não é que os caras falam, acaba com o gramado sintético e acabou. Parece que também é um pleito para que os gramados naturais sejam bons. Não é isso? Ali no meio da nota tá falando mais ou menos isso. Claro, Tira, mas é o que aconteceu. O gramado sintético não é opção a gramado ruim. O gramado ruim, natural, tem que ser melhorado, corrigido. O que acontece, e que vem acontecendo nos últimos tempos, é a proliferação de gramados sintéticos. O Brasil vai na contramão da história do futebol mundial das ligas de alta performance, né? Enquanto as últimas ligas europeias abolem o gramado sintético, como a holandesa foi a última, o Brasil prolifera por questões econômicas de comodismo, gramados sintéticos, né? Então a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente só tinha o Allianz Parque, agora tem o Allianz Parque, o Pacaembu e a Arena Barueri, e o Bruno Daniel em Santo André, e vai indo. E assim, não dá para ficar na mão de confederações e clubes essa discussão, porque senão é que nem a questão da liga. É clubismo, porque o São Paulo é contra o Palmeiras, que é contra o Vasco, que é contra... Se está na mão de quem joga, e quem tem que definir bola, campo, é jogador de futebol. Só sem atrapalhar, Neymar acaba de postar. Aí acabou. Neymar acabou. postou então, também. Acaba de postar, 30 segundos. Então, eu vinha falando aqui, fui
E um texto mais forte que os demais ainda, hein? Leia, Vessa, por favor. Ó, preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir o gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deve ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam em treino. E aí ele põe em letras garrafais: futebol profissional não se joga em gramado sintético, exclamação. Igualzinho, o mesmo texto. Mas e é forte, né? Eu vinha falando, é até bom, acho que não se trata e não se tratava desde o início de opinião. Eu tenho minha opinião com gramado sintético, sempre tive. Agora, o que estava acontecendo esse ano era informação, não era opinião. Eu acho um absurdo ter gramado sintético, Arnaldo. O que eu estava tratando era que, a partir de uma situação criada pelo Neymar, sim, o efeito Neymar, que o Santos mandaria jogo no gramado sintético e o Neymar se recusou a jogar, e o Departamento de Fisiologia do Santos também, eu falei, a partir desse movimento do Neymar, os jogadores estão se falando e devem se pronunciar conjuntamente em relação a isso. Essa era a informação. A segunda informação, o Lucas e o Oscar, contemporâneos do Neymar, não querem jogar no gramado sintético do Allianz Parque. E eles foram preservados do jogo, só jogaram uma parte do jogo. Isso tudo é informação, não é opinião. E agora que está a comprovação do que eles estavam se falando. E agora é uma situação diferente. Assim como teve aquele movimento bom senso lá com os jogadores, durou um pouco, depois se evaporou, mas a confederação e os clubes vão ter que se virar com essa história. Porque é aquilo, não é mais uma questão de clube A ou clube B. São dos principais jogadores do futebol brasileiro. E aí é a segunda situação. O Neymar, ele tem a capacidade e amplitude de brigar pela melhor bola, brigar contra o gramado sintético e levar outros com ele. É o que está acontecendo, né? E aí, então, assim, e nossas discussões aqui, muita gente ficou falando, não, você e o Massini sempre brigam contra o gramado sintético, sempre brigamos. Mas o que está acontecendo aqui agora é uma coisa diferente. E o Massini sempre levou as minhas opiniões e informações em consideração. Alguns colegas não estavam levando a informação em consideração. Ontem eu fiquei 40 minutos com uma pessoa que cuida de gramados sintéticos falando em informação. Eu falei, eu tenho a minha informação. A minha informação é que os jogadores não vão jogar no gramado sintético. Assim como o Soares não jogou no futebol brasileiro. E aí não sou eu que joga. Quem joga é o Neymar, é o Gabigol, é o Lucas. Agora tem uma outra coisa aí, colocada em discussão, né? É a posição dos jogadores que não têm uma organização forte, não têm um sindicato forte, mas eles têm amplitude. Eles têm seguidores, eles têm que ter opinião. E nós estamos falando de principais jogadores do futebol brasileiro, alguns principais de seus clubes. Agora o movimento adquiriu uma nova conotação. Não é mais uma questão de um é a favor, outro é contra. Os jogadores estão se posicionando contra o gramado sintético no Brasil pela primeira vez.